O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido da noite lisboeta. Paula! Não podes fazer isto à tua família, berrou a voz rouca da mãe, Dona Maria, e quando contra as paredes de azulejos desbotados que guardavam segredos há séculos. Paula, com o coração apertado como um novelo de linha de bordado, sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enquanto o peso das expectativas familiares a esmagava contra o chão de calçada portuguesa. Mas então, do escuro beco adjacente, surgiu Isabel como um raio de sol inesperado em meio à tempestade, os seus olhos castanhos flamejantes, o cabelo negro ondulado solto ao vento do Tejo e uma determinação feroz que desafiava o mundo inteiro. Basta! Exclamou Isabel, interpondo-se entre Paula e o furor maternal, o corpo tenso como uma guitarrista de fado prestes a dedilhar as cordas da dor. Naquele instante, o que começara como uma amizade inocente, tecida nas tardes preguiçosas do Chiado, transformava-se num amor proibido, um incidente emocional que abalaria as fundações de duas almas entrelaçadas pela cultura portuguesa, onde o destino é tão caprichoso quanto as marés do Atlântico. Lisboa acordava devagar naquela manhã de primavera, com o sol filtrando-se pelas persianas de madeira das janelas antigas do bairro Alto, pintando de dourado os lençóis de linho bordado à mão que cobriam a cama de Isabel. Aos 24 anos, Isabel Oliveira era uma jovem de espírito indomável, filha de um pescador do cais do Sodré que partira cedo demais para o abraço salgado do oceano, deixando-a com uma avó que contava histórias de moras encantadas e de amores que desafiavam o tempo. Isabel trabalhava como guia turística na sede de Lisboa, onde as pedras góticas sussurravam segredos medievais aos visitantes estrangeiros, mas o seu verdadeiro amor era a guitarra portuguesa, o instrumento que chorava as mágoas da nação em noites de fado nas tascas escondidas. Alta e esguia, com a pele morena beijada pelo sol do Algarve de verões passados, Isabel tinha um sorriso que iluminava as sombras das ruelas, mas nos olhos guardava uma melancolia profunda, herança de uma solidão que aprendera a mascarar com risos e anedotas sobre os tramos amarelos que serpenteavam a cidade. Paula Mendes, por outro lado, era o oposto luminoso, 23 anos, com madeixas loiras que dançavam como ondas do Douro ao vento e olhos verdes que evocavam os vinhedos de Porto, de onde viera para estudar literatura na Universidade de Lisboa. Filha de uma família abastada de exportadores de vinho, Paula crescera entre as vinhas verdejantes do norte, onde o ar cheirava a uvas maduras e a tradições rígidas. A mãe, Dona Maria, uma viúva devota que comandava a casa com a autoridade de uma rainha de opereta, sonhava com um casamento arranjado para Paula, um noivo de boa família, talvez o filho do banqueiro local, para perpetuar o nome Mendes nas páginas da sociedade portuense. Mas Paula, com a alma de poeta, preferia os versos de Fernando Pessoa às intrigas sociais e as páginas amareladas dos livros aos bailes formais no casino do Estoril. Frágil de aparência, mas com uma força interior forjada nas leituras solitárias, Paula chegara a Lisboa em busca de liberdade, alugando um quarto modesto no Chiado, perto da estátua de Camões que vigiava os transeuntes com olhos de bronze. O encontro delas foi tão natural quanto nascer do sol sobre o castelo de São Jorge. Numa tarde chuvosa de outubro, Paula, perdida entre as livrarias da Rua Garrett, tropeçara num charco e manchara o seu vestido de algodão florido, um presente da avó, bordado com motivos alentejanos. Isabel, que saía de uma tasca onde ensaiara um fado melancólico, viu a cena e não hesitou. Estendeu o seu jale de lã preta, seco e cheirando a café forte e pastéis de nata, e cobriu os ombros trêmulos de Paula. Não chores, minha querida, disse Isabel com a voz suave como o miúdo de um bandolim. Lisboa é uma senhora caprichosa, mas ela ama quem a enfrenta com graça. Vem, leva-me um café e eu conto-te os segredos dela. Assim começou a amizade eterna, tecida fio a fio nas conversas intermináveis no À Brasileira, onde bebiam galões fumegantes e partilhavam sonhos sussurrados. Isabel ensinava Paula a dançar o rancho folclórico nos Jardins da Estrela, girando com saias rodadas ao som de concertinas imaginárias, enquanto Paula recitava poemas de Sofia de Melbrenner, descrevendo o mar como um amante traiçoeiro. Dias viraram semanas, e as tardes preguiçosas no terreiro do Paço, com o arco triunfal enquadrado pelo rio Tejo, tornaram-se o seu refúgio. Isabel falava da avó, que cozinhava bacalhau à brás com amor e contava lendas de fadas que viviam nas grutas de Sintra, e Paula confidenciava expressões da mãe, cujas cartas chegavam como ventos frios do norte, cheias de lembretes sobre deveres familiares e a importância de um bom partido. Eu sinto-me como uma rolha de cortiça à deriva, confessava Paula, os olhos fixos no horizonte onde o Cristo Rei abençoava a cidade.
Isabel, com a mão no braço dela, um toque casto, reconfortante, respondia: então deixa-me ser o teu porto seguro, Paula. Juntas, navegamos qualquer maré. Não havia ainda o vislumbre do proibido, era por irmandade, um laço forjado no fogo da partilha cultural, onde o fado de Amália Rodrigues ecoava nos seus corações como um hino à saudade. Mas o destino, esse tecelão astuto das vidas portuguesas, começou a tecer fios mais finos, mais perigosos. Numa noite de São João, com as ruas de Alfama iluminadas por fogueiras e o ar perfumado de sardinhas assadas, elas dançaram até ao amanhecer. Paula, com uma coroa de manjerico na cabeça, ria enquanto Isabel lhe ensinava os passos do vira, as mãos entrelaçadas num círculo de amigos anónimos. O suor brilhava nas peles, o vinho tinto corria como sangue nas veias e, pela primeira vez, Paula sentiu um calor que não era do fogo ou da bebida, um formigueiro no peito quando os olhos de Isabel se demoravam nos dela, como se vissem além da fachada de filha obediente. Isabel, por sua vez, notava como Paula se iluminava, como uma flor de laranjeira ao luar, e questionava-se se aquela amizade era o suficiente para saciar a fome de algo mais profundo, mais eterno. A rotina instalou-se como nevoeiro matinal do Tejo, manhãs de aulas para Paula na universidade, onde debatia o existencialismo de Saramago com colegas distraídos, tardes de passeios com Isabel pelo aqueduto das Águas Livres, onde o eco das águas antigas parecia sussurrar conselhos ancestrais. Isabel levava Paula às feiras de Belém, onde provavam pastéis quentinhos e falavam de futuro. Isabel sonhando em abrir uma casa de fado própria, Paula ansiando por escrever um romance sobre mulheres que desafiavam o fado do destino. Tu és a minha musa, brincava Isabel, sem saber quão proféticas seriam aquelas palavras. Mas as sombras da família de Paula começavam a alongar-se, uma carta mais insistente de Dona Maria, anunciando a visita iminente do pretendente, o tal filho do banqueiro, para um jantar em Lisboa. Ele é perfeito para ti, minha filha. Não desperdice esta oportunidade, escrevera a mãe, com caligrafia firme como as vinhas que sustentavam o império familiar. Paula escondeu a carta no fundo da gaveta, mas o peso dela corroía-a por dentro. Numa tarde cinzenta, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, com os pavões exibindo caudas iridescentes, ela desabafou. E se eu disser não, Isabel? E se eu escolher a minha própria vida? Isabel parou, o vento agitando as folhas das magnólias ao redor, e olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Paula falhar uma batida. Então eu estarei aqui, Paula. Sempre. Aquele sempre pairou no ar como uma promessa de fado, doce e agridoce, pronunciando o amor que se aproximava, proibido pelas normas invisíveis da sociedade portuguesa, onde o amor entre mulheres era ainda um sussurro nos cantos escuros das tascas. À medida que o outono tingia as folhas de castanho, a amizade aprofundava-se em territórios inexplorados. Elas partilhavam noites de insônias, Isabel tocando viola baixa para Paula, que adormecia com a cabeça no colo dela, o cheiro de lavanda do sabonete caseiro misturando-se ao aroma de jasmim das trepadeiras. Isabel sentia o peito apertar com uma emoção nova, um anseio que não ousava nomear, inspirado nas histórias da avó sobre amores não correspondidos nas cortes de Manuel. Paula, por seu lado, sonhava com Isabel em versos não escritos, imaginando-as como personagens de um romance de Eça de Queiroz, livres das correntes sociais. Mas o proibido espreitava, como o gato preto que cruzava as ruelas de Alfama à meia-noite. O inverno chegou a Lisboa com um manto de névoa que envolvia o castelo de São Jorge como um véu de noiva esquecida, e com ele veio o despertar lento, inexorável, do amor proibido. Era véspera de Natal e as ruas do Chiado cintilavam com luzes de filó, o ar carregado do cheiro de rabanadas fritas e do canto distante de grupos de janeiras. Isabel e Paula haviam planeado uma ceia modesta no quarto de Paula, uma tradição improvisada, longe das mesas opulentas da família Mendes no Porto. Isabel chegara com uma travessa de bacalhau cozido com grão, receita da avó, e uma garrafa de vinho de Colares, tinto como o sangue das paixões contidas. Para aquecer as almas frias, dissera, piscando o olho enquanto acendia as velas de sebo na mesa improvisada. Enquanto comiam, o riso fluía fácil como o vinho, mas havia uma tensão nova no ar, palpável como o frio que se infiltrava pelas frestas da janela. Paula, vestida com um robe de veludo verde que realçava os seus olhos, contou histórias da infância no Douro, as vindimas onde pisava uvas com os pés descalços, o rio serpenteando como um amante relutante.
Isabel ouvia, hipnotizada, a guitarra ao lado esquecida, os dedos ansiando não pelas cordas, mas pela suavidade da mão de Paula sobre a mesa. Tu fazes-me sentir viva, Isabel, murmurou Paula de repente, os olhos baixos, corando como as romãs maduras do mercado da Ribeira. Isabel sentiu o coração martelar como o sino da céu meio-dia. E tu, Paula, és o sol que dissipa a minha saudade. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades, quebrado apenas pelo crepitar da lareira improvisada num braseiro de carvão. Naquela noite, após o último gole de vinho, Paula recitou um poema seu, escrito às escondidas, versos sobre duas almas entrelaçadas como as eras nas paredes de Sintra, desafiando o vento do norte. Isabel, comovida, pegou na mão dela um toque que durou demasiado, os dedos entrelaçando-se como raízes antigas. Isto é mais do que amizade, não é? Sussurrou Isabel, a voz trêmula como uma nota de fado desafinada. Paula ergueu o olhar, as lágrimas brilhando como orvalho nas pétalas de uma flor de laranjeira. Sim, Isabel. É amor. Um amor que o mundo não compreende, mas que o meu coração grita. Elas aproximaram-se devagar, as testas tocando-se num gesto casto, os lábios roçando apenas o ar entre elas, um beijo não dado, mas sentido na alma, como o fado que se canta sem palavras. A partir daí, o amor proibido floresceu em segredo, como as camélias nos jardins escondidos de Queluz. Elas encontravam-se ao amanhecer no mirador da Senhora do Monte, onde o sol nascente banhava Lisboa em tons de âmbar, e trocavam olhares que diziam mais do que qualquer declaração. Isabel compunha modas para Paula na viola, letras sussurradas sobre olhos verdes que curavam feridas antigas, enquanto Paula escrevia cartas não enviadas, descrevendo o cheiro de Isabel, uma mistura de mar e terra molhada como o perfume da pátria. Passeavam de braço dado pelas praias de Cascais nos fins de semana, colhendo conchas que ecoavam o murmúrio do Atlântico, e falavam de um futuro impossível, uma casinha em Óbidos, com paredes de cal branca e um jardim de rosas, onde o amor delas seria livre como o vento lísio. Mas o proibido traz consigo o peso da culpa tecida na tapeçaria cultural portuguesa, onde a família é sagrada como a Virgem de Fátima e o amor fora dos cânones é um pecado sussurrado nas confissões. Paula recebia chamadas cada vez mais frequentes da mãe, Dona Maria, cuja voz cortava como uma navalha de barba. O Sr. Almeida vem no mês que vem, Paula. Ele é um bom católico, de família antiga. Não me envergonhes. Paula desligava o telefone com mãos trêmulas, correndo para os braços de Isabel no Rocio, onde os pombeiros em flor testemunhavam os seus abraços escondidos. Isabel, com a sabedoria das ruas de Alfama, aconselhava paciência. O amor verdadeiro é como o vinho do Porto, melhora com o tempo, mesmo na adega escura. Mas no fundo, temia o dia em que o mundo as separasse, como o Tejo separa as duas margens. O Natal passou e o Ano Novo trouxe a primeira rachadura. Durante a queima das fitas, a festa estudantil que incendiava Coimbra com alegrias efêmeras, Paula foi arrastada por amigos para um baile no Porto, a pedido da mãe. Lá, o pretendente, António Almeida, apareceu como um fantasma indesejado, alto, de fato cinzento sorriso forçado, falando de negócios vinícolas com a pompa de um fidalgo do século XIX. Paula dançou com ele uma valsa rígida, o coração longe, em Lisboa, ansiando pelo calor do corpo de Isabel. Naquela noite, de regresso ao comboio, ela escreveu uma mensagem febril. Sinto a tua falta como o mar sente a lua. Volta para mim. Isabel, sozinha na tasca do tio Cheira, leu as palavras com o peito em chamas, tocando um fado de separação que fez os clientes chorarem vinho tinto. Quando Paula regressou, elas encontraram-se no mosteiro dos Jerónimos, sob as abóbadas manuelinas que guardavam os segredos dos navegadores. Eu não o amo, Isabel. Amo-te a ti, jurou Paula, as mãos frias nas dela. Isabel beijou-lhe a testa, um gesto maternal e apaixonado ao mesmo tempo. Então lutaremos, minha flor do Douro. Juntas. Mas o amor delas, como um fado clandestino, atraía olhares curiosos. Uma vizinha fofoqueira no prédio de Paula, um comentário sussurrado na universidade. A sociedade portuguesa, com a sua devoção à família e à tradição, começava a farejar o escândalo, como cães de caça nas matas de Monsanto. Primavera irrompeu com as andorinhas voltando do sul, e com ela veio uma efemeridade de felicidade.
Elas picavam almoços no Time Out Market, provando mariscos frescos e sonhando alto, mas as noites eram para os sussurros no quarto de Isabel, onde dormiam lado a lado, os corpos parados por uma linha invisível de decência, mas as almas fundidas. Isabel contava lendas de rainhas mouras que amavam em segredo, e Paula respondia com sonetos sobre liberdades conquistadas. Contudo, a pressão familiar intensificava-se. Dona Maria anunciava a vinda a Lisboa para uma conversa franca e Paula, aterrorizada, agarrava-se a Isabel como uma tábua de salvação no meio do temporal. Numa tarde de chuva miúda, enquanto caminhavam pelo Príncipe Real, com os seus jardins escondidos e galerias de arte, Isabel parou sob um guarda-chuva partilhado. Casa comigo, Paula. Não legalmente ainda não é possível, mas no nosso coração, perante o Tejo e as estrelas. Paula chorou de alegria, selando o pacto com um abraço que durou até o sol romper as nuvens. Mas o amor proibido, como o vinho azedo, começava a azedar com o veneno da dúvida. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto de calor sufocante, o asfalto das avenidas ondulando como as dunas de Comporta, e com ele veio a tempestade da pressão familiar, carregada de trovões emocionais. Dona Maria Mendes chegara à cidade como uma força da natureza, instalando-se no Hotel Santa Justa com malas cheias de roupas de linho e expectativas de ferro. Aos 52 anos, era uma mulher de porte régio, com cabelos grisalhos presos num coque severo e olhos que julgavam como os inquisidores de outrora. Vinda das colinas do Douro, onde o vinho envelhecia em silêncio, Dona Maria via no casamento da filha a continuação do legado familiar, um império construído com suor e orações à Senhora da Assunção. Paula, minha filha, o Sr. Almeida é o teu futuro. Ele traz estabilidade, honra. O que mais uma mulher pode querer, dissera na primeira noite, durante um jantar tenso no Cervejaria Ramiro, onde os carapaus grelhados pareciam cuspir acusações. Paula, sentada ao lado de Isabel disfarçada de amiga de confiança, sentia o estômago revirar como o mar em maré alta. Isabel, com um sorriso forçado, servia o vinho e contava anedotas leves sobre os tramos de Lisboa, mas os seus olhos comunicavam fúria contida. Após o jantar, enquanto Dona Maria se retirava para o hotel, Paula desabou nos braços de Isabel no escuro da calçada do Combro. Ela não entende, Isabel. Para ela, o amor é um contrato, não um fogo. Isabel, apertando-a contra o peito, murmurou: então acendamos o nosso próprio fogo, longe dos olhos dela. Mas o incidente emocional pairava, como o cheiro de sardinha queimada no ar de Santo António. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Dona Maria insistia em encontros com António, passeios pelo Lisboa Factory, onde ele falava de fusões empresariais com a monotonia de um relatório fiscal, enquanto Paula sonhava com fugas para as Ilhas dos Açores. Isabel, excluída das visitas oficiais, esperava em cafés próximos, o coração corroído pela ciúme não de paixão física, mas de tempo roubado. Eu sinto-te escorregar das minhas mãos, confessou uma noite, no terraço do mirador de Santa Catarina, com o Tejo a brilhar como um espelho partido abaixo. Paula jurava lealdade, beijando os nós dos dedos dela, mas a pressão minava-a, noites sem dormir, poemas inacabados, um peso no peito que a fazia tossir como se engolisse espinhos de esteva. A traição veio sutil, como o veneno no copo de vinho. Não de Paula, mas de um aliado inesperado, o primo de Paula, João, um lisboeta boémio que frequentava as tascas de fado e ouvira rumores sussurrados. Apaixonado platonicamente por Isabel desde os dias de juventude, João via no amor delas uma oportunidade para si, uma forma de reconquistar o afeto perdido. Numa noite de insônia, ele confidenciou a Dona Maria, num café do Rocio: tia, Paula anda distraída com companhias inadequadas. Aquela Isabel, a guia turística. Há algo de estranho nelas. Dona Maria, com o rosto endurecendo como cera de vela apagada, sondou mais. Estranho como? João, com a língua solta pelo aguardente, murmurou: amor de mulheres, tia. Proibido, pecaminoso. A semente da dúvida plantou-se, e Dona Maria, devota e tradicional, regou-a com orações furiosas à sua Nossa Senhora. O confronto explodiu numa tarde de agosto, no quarto de Paula no Chiado. Dona Maria rompeu sem aviso, cartas da filha espalhadas na cama, versos codificados sobre olhos castanhos que salvam, mãos que tecem sonhos. O que é isto, Paula? Esta
Esta aberração? Deus me livre, gritou, o rosto contorcido em horror, as mãos tremendo como folhas de videira ao vento. Paula, apanhada de surpresa, gaguejou: Mãe, é amor. Puro, verdadeiro. Mas Dona Maria, cega pela fúria cultural herdada de gerações onde o casamento era a aliança e o desvio, vergonha ameaçou: Escolhe, filha. Eu ou esta? Esta devassidão. Sem mim, sem a família, sem herança. As palavras cortaram como a lâmina de um canivete alentejano, e Paula, dilacerada, correu para a rua, as lágrimas misturando-se à poeira da calçada. Isabel encontrou-a horas depois, encolhida num banco do jardim do Príncipe Real, rodeada de roseiras que pareciam sangrar pétalas vermelhas. Ela sabe, Isabel. E odeia-nos. Isabel, ajoelhando-se na terra úmida, envolveu-a num abraço feroz. Então fugimos. Para o Alentejo, para Espanha, para onde o sol nos acolher. Mas Paula, com a alma partida como um azulejo rachado, sussurrou: Não posso abandonar tudo. Ainda não. A traição de João, revelada por um amigo comum, feriu Isabel profundamente. Como podia um laço de sangue trair assim? Mas em vez de ódio, veio a determinação. Isabel jurou proteger Paula, custasse o que custasse, como uma leoa guardiã das planícies portuguesas. As semanas seguintes foram de guerrilha emocional. Dona Maria instalou vigilância sutil, chamadas diárias, visitas surpresa enquanto António pressionava com flores de estufa e promessas vazias. Paula oscilava, dividida entre o amor proibido e o dever filial, escrevendo diários febris onde descrevia Isabel como a minha saudade viva. Isabel, por sua vez, mergulhava no fado, compondo canções que cantava em tascas anónimas. Ó amor que o mundo nega, és o meu fado eterno. Os amigos delas, um círculo eclético de artistas e poetas, apoiavam em segredo, mas o peso social era esmagador: olhares na rua, murmúrios nas feiras de Mafra. Num fim de semana de retiro em Sintra, entre as brumas dos palácios românticos, elas encontraram um oásis. Caminharam pelos jardins da pena, com pavões gritando profecias, e sob uma cascata escondida, Paula quebrou: Eu escolho-te, Isabel. Mas como dizer à minha mãe? Isabel, com lágrimas nos olhos, respondeu: Com verdade, minha amor. Como o fado se canta nus, sem máscaras. Mas o regresso a Lisboa trouxe a escalada. Dona Maria, informada por João de mais um encontro suspeito, marcou um ultimato. Volta ao Porto comigo ou perdes tudo. O clímax aproximava-se como uma onda gigante no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde o continente encontra o infinito. Isabel, sentindo o cheiro da batalha, preparava-se para o confronto final, o incidente emocional que testaria os limites do seu amor protetor. O dia do incidente emocional amanheceu com um céu de chumbo sobre Lisboa, como se os deuses do Olimpo português conspirassem contra as mortais. Era setembro, e o festival de fado no Bairro Alto pulsava com vida, mas para Isabel e Paula, era o dia do acerto de contas. Dona Maria havia convocado um conselho familiar no restaurante O Barbas, no cais do Sodré, um lugar de tradição onde o cheiro de mariscos se misturava ao sal das lágrimas não choradas. António estaria lá como um peão no tabuleiro e João, o traidor, como testemunha silenciosa. Paula, pálida como a areia de Troia, vestira-se com um fato simples de lã, o colar de contas de coral e herança da avó, o único toque de rebeldia. Isabel, excluída do convite, esperava do outro lado da rua, encostada a um poste de luz, o coração batendo como o tambor de um cortejo de Corpus Christi. Vai, Paula. Diz a verdade, murmurara ao despedir-se dela naquela manhã, no quarto impregnado de cheiro de café e pão de Mafra. Mas o medo roía Isabel, e se Paula cedesse? E se o amor delas se dissolvesse como açúcar no chá quente? Minutos esticaram-se em horas, e quando o relógio da estação marcou as 3, um grito atravessou a porta do restaurante, o grito de Dona Maria, agudo como o lamento de uma gaita de foles. Paula havia confessado tudo: Mãe, eu amo Isabel. Não como amiga, mas como alma gêmea. António é um estranho, tu queres-me presa nas vinhas da tradição, mas o meu coração floresce noutra terra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo choque de Dona Maria: traição.
Pecado contra Deus e a família. João tinha razão, és uma vergonha para os Mendes. António, ruborizado, levantou-se abruptamente, murmurando desculpas, enquanto João baixava os olhos, culpado mas aliviado. Dona Maria, em fúria cega, ergueu a mão para Paula, um tapa que nunca caiu porque Paula recuou, o corpo tremendo, e correu para a porta, derrubando uma cadeira no caos. Do lado de fora, Isabel viu-a surgir como um furacão de dor, rosto inchado de lágrimas, vestido rasgado na manga, o colar partido no chão. Sem hesitar, Isabel correu, envolvendo-a num abraço que desafiava o trânsito caótico do cais. Eu estou aqui, minha vida. Sempre. Mas Dona Maria, não satisfeita, saiu atrás, o rosto uma máscara de ira maternal. Afasta-te dela, tua. Tua devassa. Ela é minha filha. As palavras ecoaram como um trovão, atraindo olhares de transeuntes, pescadores com redes, turistas com máquinas fotográficas, transformando o incidente num espetáculo público. Isabel, com o instinto protetor de uma guardiã das muralhas de Lisboa, interpondo-se como um escudo humano. Dona Maria, pare. Paula não é propriedade sua. Ela é uma mulher livre, com direito ao amor que escolhe. O que acha que Deus quer? Correntes ou asas? A voz de Isabel, firme como as fundações do aqueduto, cortou o ar. Dona Maria, ofegante, apontou um dedo acusador. Tu envenenaste-a. Com as tuas cantigas de fado e ideias modernas. A família sagrada, o que dirão no Porto? O escândalo. Isabel, sem recuar, rebateu com a paixão de quem crescera nas ruelas onde o fado curava feridas. A família verdadeira é a que ama sem condições, Dona Maria. Eu protejo Paula porque a amo como você nunca amou, livremente, sem barganhas. Veja os seus olhos, eles brilham por mim, não por um noivo de conveniência. Paula, entre elas, soluçava, o corpo mole como algas na maré baixa. Mãe, por favor. Entende. É amor, não ódio. Mas Dona Maria, endurecida pela tradição como granito de pedras salgadas, cuspiu, amanhã voltas ao Porto. Ózinha. Ou deserdada. Virou as costas, chamando um táxi com gesto imperioso, deixando o ar pesado de silêncios partidos. Isabel levou Paula para casa, o caminho pelas ruas do bairro Alto uma procissão de dor e alívio. No quarto, lavou-lhe o rosto com água de fonte, cantando baixinho um fado de consolação. Não chores, ó mar, que a lua volta sempre. Paula, exausta, adormeceu no peito dela, murmurando, obrigada por me protegeres. Mas Isabel, velando o sono, sentia a traição latejar. João, o primo, havia destruído o equilíbrio frágil. Na manhã seguinte, confrontou-o numa tasca perto do Teatro Nacional. Porquê, João? Por inveja? Por medo? Ele, com olhos evasivos, confessou, Eu pensava que sem ela, tu. Mas errei. Perdoa-me. Isabel, com magnanimidade portuguesa, perdoou, mas o dano estava feito, o laço familiar rachara irremediavelmente. O incidente reverberou. Dona Maria cortou as verbas de Paula, forçando-a a um emprego modesto numa livraria do Chiado, enquanto rumores corriam como vinho derramado nas adegas do Douro. A sociedade sussurrava nas missas de domingo, nos mercados de peixe, mas aliadas surgiram. A avó de Isabel, uma anciã de 80 anos com olhos sábios, que convidou Paula para chás de ervas e histórias de amores antigos. Amigas de fado que cantavam hinos à liberdade. Isabel protegia com ferocidade, acompanhava Paula às aulas, enfrentava olhares hostis, compunha canções que Paula publicava anonimamente em revistas literárias, ganhando um pequeno aplauso underground. Contudo, o custo era alto. Paula mergulhava em depressão, as noites passadas a questionar, e se minha mãe tiver razão? E se o nosso amor for egoísta? Isabel, exausta de batalhas, respondia com toques gentis, pentos nos cabelos, chás de camomila, mas o cansaço acumulava-se como poeira nas azulejos. O outono chegava, com folhas caindo como confetes de um carnaval acabado, e o amor delas, testado no fogo, brilhava mais puro, mas frágil como vidro de murano.
Outubro pintou Lisboa de tons ocre e vermelho, como um quadro de Vieira da Silva, e com ele veio o caos de conflito, um vórtice que sugava as forças de Isabel e Paula para o abismo da dúvida. A desesperança de Dona Maria não era mera ameaça, contas bancárias congeladas, cartas de advogados citando conduta imprópria e o isolamento social que cortava Paula como lâminas de navalha. No Porto, o escândalo fervia, tios que cortavam saudações, primas que fofocavam em jantares de domingo, enquanto no Norte as vinhas pareciam murchar sob o peso da vergonha familiar. Paula, agora dependente do salário magro da livraria, vendia edições raras de Camões a turistas, os dedos tremendo ao embrulhar volumes que falavam de amores impossíveis. Isabel, a protetora incansável, multiplicava turnos como guia, levando grupos pelo Palácio da Ajuda e poupando cada cêntimo para um futuro incerto. Vamos para o Alentejo, propunha nas noites frias, enroladas em cobertores de lã de serpa, onde o horizonte é amplo e as pessoas julgam menos. Mas Paula, atormentada pela culpa filial, resistia. E a minha mãe? Ela envelhece sozinha, Isabel. Eu sou o seu único pilar. As discussões irrompiam como fogos de artifício na festa dos Santos Populares, vozes elevadas no quarto, portas batidas, silêncios que duravam dias. Isabel, ferida pela hesitação, questionava o seu papel. Sou eu a vilã aqui? A que te afasta da família? A traição de João ecoava ainda, envenenando a confiança. Ele tentara redimir-se, enviando cartas de desculpa e oferecendo ajuda financeira, mas Paula recusava. Traíste-nos por ciúme, primo. Agora vive com isso. Isabel, mais generosa, encontraram numa noite de fado no Senhor Vinho, onde as guitarras choravam mágoas alheias. O amor não se força, João. Aprende com o teu erro. Ele, bêbado de moscatel, chorou. Eu vi em ti o que Paula via, uma força. Mas invejei. A reconciliação foi frágil, como um acorde desafinado, mas plantou uma semente. João prometeu falar com Dona Maria, suavizar as arestas. O conflito culminou numa visita surpresa ao Porto, orquestrada por Isabel para curar feridas. Viajaram de comboio, o Douro desfilando como um tapete verdejante, e encontraram Dona Maria na quinta familiar, rodeada de barricas de vinho envelhecido. A confrontação foi um furacão. Mãe, eu não sou a filha que queres, mas sou a que tens. Ama-me como sou. Dona Maria, com o rosto sulcado por rugas de preocupação, rebateu. Amo-te, mas temo por ti. Esta vida é solitária. Sem filhos, sem nome. Isabel, ao lado, interveio com humanidade. Senhora, o amor de Paula e eu é família. Nós cuidaremos uma da outra, como as oliveiras antigas se entrelaçam nas colinas. As palavras, impregnadas da sabedoria portuguesa, respeito aos mais velhos, mas defesa da verdade, abalaram Dona Maria. Pela primeira vez, ela ouviu, os olhos suavizando como vinho decantado. Não foi perdão imediato. Dona Maria partiu em lágrimas, murmurando orações, mas uma carta chegou semanas depois. Volta quando quiseres, filha. Mas traz-a. Quero conhecer esta que te protege. Era um começo, tênue como a névoa matinal. De regresso a Lisboa, Paula e Isabel celebraram no Tejo, num piquenique de queijos de azeitão e broa de milho, rindo pela primeira vez em meses. Tu salvaste-nos, disse Paula, a cabeça no ombro de Isabel. Não eu sozinha, nós, juntas. O inverno trouxe calmaria relativa. Isabel abriu um pequeno ateliê de fado no Bairro Alto, com Paula a gerir as noites poéticas, onde mulheres como elas sussurravam histórias de amor em voz baixa. A reconciliação interna florescia. Paula publicou o seu primeiro livro, Saudades Entrelaçadas, um romance semi-autobiográfico que tocava corações em feiras literárias de Guadalajara. Isabel compunha para ela e, juntas, visitavam Sintra, renovando votos sob as árvores centenárias. Mas o passado latejava, Dona Maria adoecia, uma gripe que se arrastava, e Paula dividia-se entre Lisboa e o Porto, Isabel sempre ao lado, uma presença silenciosa de força. O conflito não terminara, era uma dança eterna, como o fado, mas elas aprendiam os passos, protegendo-se mutuamente com ternura. Isabel, outrora sozinha, encontrara na Paula a família que o mar lhe roubara, Paula, a liberdade nas vinhas do coração.
Primavera de 2026 irrompeu em Lisboa com uma explosão de jasmim e alfazema, as ruas de Alfama perfumadas como um banquete de Páscoa, e com ela veio o clímax humanístico, um ápice de redenção tecida com fios de perdão e legado. Dona Maria, enfraquecida pela doença que se revelara mais grave, um coração cansado, como as bombas antigas do aqueduto, chamara Paula de volta ao Porto. Vem, filha. Antes que seja tarde, escrevera, a caligrafia trêmula como folhas ao vento. Paula, alarmada, preparou-se para partir, mas Isabel insistiu, eu vou contigo. Não sozinha nesta. Assim, juntas, pegaram um comboio alfa pendular, o Douro recebendo-as com vinhedos em flor, um tapete verde que simbolizava renascimento. A Quinta Mendes era um relicário de memórias, paredes de pedra cobertas de era, adegas onde o vinho sussurrava segredos de gerações. Dona Maria, de cama, parecia menor, os olhos outrora ferozes agora suaves como o luar no rio. Paula. E Isabel, murmurou ao vê-las, estendendo uma mão esquelética. O quarto cheirava a infusões de erva cidreira e aros de limão, e pela primeira vez, não havia acusação, apenas fadiga. Paula ajoelhou-se, lágrimas caindo. Mãe, perdoa-me. Eu te amo. Dona Maria, com esforço, tocou-lhe o rosto. Não há nada a perdoar, minha flor. Eu fui cega pela tradição, pelo medo de te perder para um mundo que não controlo. Mas vejo agora o teu amor por ela. É puro. Como o vinho que fermenta devagar, tornando-se eterno. Isabel, ao pé da cama, sentiu o peito apertar. Dona Maria, eu protegi Paula porque a amo como família. Mas mais, como a minha metade. A matriarca, com um sorriso fraco, respondeu, então se a minha filha também. Cuida dela, como eu falhei em cuidar do teu coração livre. As palavras foram um bálsamo, dissolvendo anos de conflito num instante de graça humanística, o reconhecimento de que o amor, em todas as formas, é o verdadeiro legado português, mais duradouro que vinhas ou azulejos. Dona Maria faleceu 2 semanas depois, numa manhã de sol filtrado pelas persianas da quinta, com Paula e Isabel ao lado, recitando Padre Nosso em uníssono. O funeral no cemitério de Vila Nova de Gaia foi uma tapeçaria de dor e celebração. Parentes distantes murmuravam, mas João, redimido, discursou. Tia Maria amava acima de tudo. E agora ama do céu. Paula herdou a quinta, não como prisão, mas como herança de liberdade, vendendo parte para financiar o sonho delas. Uma casa de fado em Lisboa, batizada Saudade Partilhada, onde mulheres contavam histórias de amores proibidos virando eternos. O legado eterno floresceu. Isabel e Paula casaram-se numa cerimónia íntima em Óbidos, a vila literária com muralhas de conto de fadas, rodeadas de amigos e da avó de Isabel, que chorava de alegria. Não legal, ainda não, em Portugal de 2026, mas no coração, perante o Atlântico que testemunhara navegações impossíveis. De amizade a amor, de proibido a eterno, juraram, trocando anéis de prata com motivos de filigrana minhota. A vida seguiu, o ateliê de fado tornou-se um farol para almas como as delas, com noites de poesia e viola onde Paula lia excertos do seu segundo livro, inspirado na mãe uma história de redenção maternal. Anos depois, sentadas no terraço da sua casa em Alfama, com o Tejo a murmurar abaixo, Isabel tocava guitarra para Paula, agora com madeixas grisalhas entrelaçadas às loiras. Lembras-te do grito naquela noite? Ria Paula. Isabel, beijando-lhe a mão, sim. Foi o nosso fado que começou. O incidente emocional, outrora dor, tornara-se lição. Na cultura portuguesa, onde a saudade é rainha, o amor vence pela persistência, pela proteção mútua, pela humanidade que transcende tabus. E assim, sob o céu estrelado de Lisboa, a amizade eterna transformou-se em amor proibido e o proibido em legado, um hino à resiliência das mulheres que ousam amar livremente, para sempre.